Muito bem, estamos de volta e agora o nosso assunto é carreira profissional. Para muita gente, chega o fim do ano e vem aquela vontade de mudar de emprego, não é verdade? Ou então, há aqueles que já estão desempregados e querem uma oportunidade no mercado de trabalho. Qual é o planejamento que deve ser feito para começar bem o ano no emprego dos sonhos? Para conversar comigo sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a Cibele Nardi, que é coach. Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Rafael. Obrigado é sempre pela muito sua bom presença. falar de planejamento. Que bom, né? Cibele, eu quero começar do seguinte ponto. Muitas pessoas dizem que para você ter um novo objetivo na vida é necessário primeiro você fazer um balanço, né? Por exemplo, na vida familiar e também, nesse caso, na profissional, ver os erros e também os acertos. É por aí que deve começar mesmo esse planejamento? Esse é um bom caminho. Fazer uma análise de cenário, né? Dar uma verificada, como é que as coisas aconteceram até aqui, o que eu não fiz que se eu tivesse feito eu teria obtido um resultado melhor, o que de fato eu queria quando eu obtive esse cenário que eu tenho hoje. Então, depois dessa análise, aí começo a olhar para o futuro, né? O que eu quero realmente? É preciso definir muito claramente qual é o objetivo. E esse objetivo deve ser de curto, médio e longo prazo. Não só para o próximo ano, mas para todas as etapas da vida. Nós precisamos ter um objetivo claro para a nossa trajetória. Nós precisamos saber quais os passos nós vamos dar e os riscos que nós corremos no meio da trajetória. Isso vai fazer toda a diferença. Então, eu preciso saber o que de fato eu quero para começar a planejar essa estrutura. E sempre levando em conta que nós tiramos muito aprendizado do nosso passado, mas o nosso olhar deve ser para o futuro, deve ser para aquilo que a gente quer de fato realizar. Agora, Cibele, dentro desses objetivos, aí as pessoas devem elencar o quê, por exemplo? Os bens materiais, de repente a vida pessoal pode interferir nisso também. Se eu quero ter um filho, como é que eu vou administrar esse filho na minha carreira lá na frente? Tem que ter essa atenção? Claro, o planejamento é para a vida como um todo, né? Ainda que se insira dentro desse planejamento a carreira, o nosso planejamento é sempre um planejamento de vida. Quando é um planejamento pessoal, é de vida. Na vida envolve a saúde, na vida envolve a carreira, envolve relacionamentos, envolve a aposentadoria futura. Tudo isso envolve. Tudo isso sonhos que precisam ser realizados. Nós queremos tantas coisas e precisamos correr atrás para realizar. Sem planejamento, a gente não chega lá. É comum nas pessoas, você que trabalha nesse meio, quererem mudar de emprego, sempre está querendo algo mais? O ser humano é um ser inquieto, ele é um ser em desenvolvimento, ele sempre está sempre ampliando a visão e querendo algo mais. Porém, isso não pode ser confundido com uma eterna insatisfação, porque existem pessoas que têm características de serem insatisfeitas. Isso não é saudável, isso precisa ser bem avaliado e mudado esse padrão de comportamento. Porém, a inquietação de ampliar o seu patamar, de ampliar aquilo que você obtém de resultado, é saudável sim, desde que não seja uma característica de sintomas de insatisfação. E nem que prejudique outras pessoas também. Claro, né? claro. Agora, Cibele, esse planejamento da carreira, ele depende exclusivamente de mim ou depende de outras pessoas também? Nós falamos agora aqui, lógico, a família, né? Mas eu digo no contexto de trabalho ali, né? Essas outras pessoas interferem até que ponto nesse nosso planejamento? Veja bem, nós somos seres relacionais e interdependentes, nós precisamos uns dos outros. Então, sempre eu vou precisar de uma outra pessoa para me auxiliar na minha realização de objetivo. Mas isso não significa que eu preciso terceirizar a responsabilidade. Sim. A responsabilidade para a realização do meu objetivo é minha. Então, eu insiro algumas pessoas que eu acredito que possam me auxiliar como forma de network, como formas de ensino. Porém, eu preciso entender assim, se aquele indivíduo não me ajudar, qual é o meu plano B? Então, nós precisamos sempre ter alternativas. Porque senão, se eu não realizar o meu objetivo, porque eu entrei numa zona de conforto, eu posso dizer, mas as pessoas que deveriam me ajudar não me ajudaram. E isso não é desculpa para não realizar o objetivo. Não é desculpa, Não. né? Bom, a gente fala muito sobre a importância do planejamento. Se de repente eu tenho um emprego agora e me aparece uma oportunidade, que eu nem tive esse tempo de me planejar, de repente numa outra área, eu devo encarar esse desafio ou de repente é melhor eu esperar um pouco e me planejar para ter maior chance de sucesso nessa nova empreitada? Bem, se é uma oportunidade que se destaca pela característica de resultado
até grandioso que vai trazer, vale a pena analisar sim. Eu sempre estimulo os meus clientes a analisar o que eu ganho e o que eu perco com isso. Então, coloque no papel lá todos os ganhos, todas as perdas, quais as oportunidades que os ganhos vão trazer, quais as ameaças que as perdas podem trazer, o que esse cenário, né, a análise de risco. Faça uma análise de risco em cima disso, dessa oportunidade, porque de repente é uma oportunidade que vai passar porque veio de surpresa e nós não podemos jogar fora as oportunidades, Claro. Elas precisam ser avaliadas. O ideal é que haja um planejamento, mas se ela veio de surpresa, de repente é um presente que a vida está dando para esse indivíduo e ele vai deixar passar. Então faça uma análise de risco e faça uma transição. Mesmo que curta ali, né? Mesmo esse tempo, esse período ali. Mesmo que curta, vale a pena analisar, porque tem oportunidades que são imperdíveis, né? Agora, Cibele, você como profissional que atua, né, como coach, você atende empresas, você acabou de falar dos seus clientes, empresas e pessoas também, né, indivíduos. Quais são as diferenças nesses dois âmbitos de trabalho aí, né, que você ajuda as pessoas ou as instituições a progredirem? Isso. Então, hoje eu atuo como Life Coach, que é coaching de vida, uma treinadora de vidas de pessoas, na vida pessoal dela, e Executive Coaching, que trabalha com executivos, com planejamento de carreira, com empresas, né, mais diretamente. Como é que é o meu trabalho? O meu trabalho hoje é levar as pessoas a obterem os resultados que elas desejam para a vida delas, né? É estimular elas a traçar um planejamento e seguirem os seus passos e fazerem aquilo que elas ainda não fizeram para que se obtenha esse resultado. Porque, afinal, não existe outra fórmula senão eu quero ter um resultado diferente, eu preciso fazer coisas diferentes. Claro. Quando nós somos crianças, Rafael, nós temos o pai e a mãe que dizem assim, olha, vai lá, faça isso, você tem que cumprir horário, você tem que estudar para as provas. E daí, crescemos, nos tornamos adultos e não temos ninguém para segurar na nossa mão e dizer, vamos lá, você consegue, você precisa cumprir esse teu planejamento. Aí entra o papel do coach, que vai estimular em parceria com o cliente a ele obter o resultado que ele deseja, realizar os sonhos que ele quer realizar. Todos nós temos sonhos e às vezes não sabemos como chegar lá. E o profissional de desenvolvimento humano, ele vem para promover autoconhecimento, quebra de paradigmas, levando esse indivíduo a obter aquilo que ele quer obter como resultado. Tá certo, Cibele, eu vou pedir só uma licença para você, para a gente dar uma pausa no nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assuntos aí temas envolvendo aí o mercado de trabalho e o novo emprego. Nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Muito bem, estamos de volta e o nosso assunto agora é carreira profissional. Ano novo, emprego novo. Conversando comigo sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a Cibele Nardi, que é coach, né, Cibele? Isso mesmo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente, tá? Cibele, antes do nosso intervalo comercial, a gente falava sobre a atuação do coach, né? Quando que ele entra aí na vida de uma empresa, de uma pessoa, de um indivíduo, de um profissional. O seu atendimento, quando se trata de um profissional, ele envolve também a família entra nesse contexto, vai até o escritório para receber esse atendimento, para ajudar, de repente, aquela pessoa que está ali provendo a vida financeira ali daquela família? Veja bem, a família deve sempre estar envolvida no processo, porém não com contato direto com o coach. Eu não tenho contato com os familiares do meu cliente. Porém, ainda que ele esteja fazendo um planejamento de carreira, ele tem uma vida pessoal que envolve os seus familiares. E essas demandas sempre aparecem. Algo a respeito da saúde dele, algo a respeito do relacionamento amoroso que ele vive, algo a respeito sobre relacionamento com pai e filhos e tudo mais, ou mãe e filhos. Então, a gente sempre trabalha a vida pessoal alinhando com a vida profissional. Porque eu gosto de dizer assim que não existe vida profissional e pessoal, existe uma vida só. É um ser humano só que exerce vários papéis. E nesses papéis ele precisa ter um conjunto de comportamentos que levem ele a obter mais resultados em cada papel que ele exerce para realizar uma missão de vida, um legado, construir uma história aonde ele chega lá na frente e diga, puxa vida, eu fiz realmente o que eu queria ter feito. Eu deixei a minha marca na sociedade. E é isso que vai fazer toda a diferença. Por isso que envolvemos a família,
de alguma forma, nós entendemos o que acontece na vida pessoal desse indivíduo, sim. E todos precisam estar envolvidos no planejamento dele, porque ele não consegue, nós não podemos fazer um planejamento como se nós fôssemos sozinhos. Nós sempre envolvemos outras pessoas. Se é numa organização, a organização inteira precisa estar envolvida no planejamento. E se é na vida pessoal, toda a família precisa estar envolvida, porque todos serão afetados de alguma forma. Cibele, eu sei que você teve há pouco tempo uma experiência no Walt Disney, né, no RH lá do parque, em que você descobriu lá que o pessoal, quando vai contratar as pessoas para trabalhar lá, contratam por meio do comportamento e não da competência, né? O que é isso, né? Que cultura é essa lá? Isso mesmo, eu vivi uma experiência nos Estados Unidos recentemente, fazendo um curso lá onde eu fiquei nos bastidores da Disney, entendendo como é que é a estrutura organizacional daquela empresa, como é que eles lidam, como é que contratam funcionários, como é que desenvolvem os funcionários, como é que aquilo tudo funciona tão bem, né? Quem vai para os parques sabe que é tudo muito bem ajustado. E eu fui para os bastidores para saber como é que funcionava. E na experiência que eu tive no RH, eles têm um padrão-chave de contratação. Nós contratamos comportamentos, contratamos atitudes e treinamos habilidades e capacitações. Ou seja, eles entendem que as pessoas entram numa empresa hoje por motivos técnicos e saem delas por motivos comportamentais. Então, por conta disso, eles determinaram essa visão de que eles contratariam as pessoas de acordo com a sua cultura. Então, a empresa precisa ter muito claro qual é a cultura que ela tem e contratar pessoas que tenham a mesma cultura, que tenham a mesma característica cultural. Por quê? Porque daí essa empresa, junto com esse indivíduo, vão crescer juntos. Enquanto que pessoas, por exemplo, no caso da Disney, uma pessoa que não gosta de criança ou que não acredita na magia, no encantamento dos desenhos animados, não pode trabalhar lá, porque não vai conseguir se envolver, não vai conseguir se integrar, não vai conseguir ser Disney, junto, né? Ele pode até fazer parte do quadro de funcionários, mas ele não vai ser Disney. Entendi. Então, é essa visão que eles têm. Eles estão sempre focados no comportamento. E essa maneira de trabalhar lá, você vê que no Brasil também isso daí é, de repente, aí um futuro para as empresas aqui também, uma tendência? Eu creio que sim, porque, veja bem, nós saímos da era industrial, partimos para a era do conhecimento, a qual nós estamos vivendo hoje. Essa era requer das empresas uma visão mais específica para o ser humano, não só como serviço, como resultado que ele traz para a empresa, mas como um ser que está crescendo junto com a empresa. Então, hoje nós já vemos empresas que investem nos seus funcionários, não apenas para obter resultado de faturamento, mas para obter resultado no sentido de ter funcionários que trabalham felizes, colaboradores, né? Hoje, muitas empresas já chamam os seus colaboradores de cliente interno, ou seja, eles têm um trato especial. A visão está mudando em relação aos funcionários. Isso faz toda a diferença. Eu penso que ainda tem muito a crescer. Nós estamos, assim, no início de uma nova trajetória para as empresas, mas tem muito a expandir sobre isso e vai fazer toda a diferença para ter uma humanidade mais feliz e que obtenha maior resultado. Que bacana, como você disse, uma empresa mais humana, né? Mais humana. Cibele, eu quero te convidar agora para você assistir com a gente uma reportagem que foi feita no início deste ano, agora de 2014, e que fala sobre a procura das pessoas aí por uma nova oportunidade de emprego e que cabe bem aí dentro do nosso assunto aqui no estúdio. Por favor, vamos assistir. O ano começou com as agências do trabalhador lotadas. São pessoas que, em alguns casos, terminaram 2013 em trabalhos temporários ou estão buscando sair das estatísticas do desemprego. A procura por vagas nesse início de 2014 nas agências do trabalhador dobrou. São cerca de 700 pessoas que estão passando diariamente pelos guichês da Rua Pedro Ivo. É a expectativa do início do ano. No mês de dezembro, realmente diminui um pouco a nossa demanda. O pessoal também acaba buscando bastante oportunidades nas vagas temporárias ou então trabalhando até de freelance. Então as pessoas no início de janeiro já buscam algumas oportunidades efetivas. E agora é o grande momento realmente que tem bastante oportunidades de emprego. Então os trabalhadores que busquem as agências de trabalhador que com certeza serão encaminhados. Para segunda-feira, após as festas, haviam cerca de 4.000 vagas disponíveis e quem foi até a agência teve que ter um pouco de paciência. Mas, segundo o Jefferson, a espera vale a pena. Espera, né? A gente tem que esperar, tem outra opção, né?
Desempregado, né? Preciso, tem família, tudo, tem casa para sustentar, né? Então a gente tem que correr atrás, né? É sempre bom lembrar que para facilitar a entrada numa nova empresa é preciso que o candidato também se atente para alguns detalhes. A profissional da área de RH diz que a atenção já deve estar no momento de montar o currículo. O interessado deve ser breve e não se esquecer de atualizar as informações. Já para quem foi chamado para uma entrevista, a naturalidade é a chave, segundo a consultora. A pessoa tem que ser natural, não ser expansiva, justamente para não convencer por ser uma pessoa legal, por ser uma pessoa envolvente. Pelo contrário, não ter intimidade justamente para não ser indicado pela oportunidade, porque é uma pessoa legal, é uma pessoa comunicativa. Comunicativo tem que ser sim, mas tem que ser uma pessoa polida, não falar coisas que uma entrevistadora não quer ouvir, assuntos pessoais, assuntos de realmente interesse do entrevistado, e sim algo voltado para a vida profissional. Lúcia já está com entrevista marcada e espera começar o ano de trabalho novo. Tem uma oportunidade que me agradou muito, vamos ver se vai dar certo. Quero um emprego novo e um ano novo. Bacana, né, Sibeli? Como eu disse, essa reportagem foi exibida no início agora de 2014, mas ela ilustra bem essa situação da nossa conversa aqui hoje. Nós vimos ali, são pessoas de várias classes sociais. Às vezes, a pessoa profissional fala que não, esse planejamento de carreira só é para quem tem uma faculdade, uma pós-graduação, mas não é bem assim, né? Todo mundo deve se planejar, mesmo naquelas funções mais simples, né? Exatamente, não importa qual seja, qual o patamar social que essa pessoa esteja inserido, precisa haver um planejamento, até porque o desejo é que se melhore, o desejo é que suba, que saia desse estágio em que está hoje. Então, sem o planejamento fica muito mais difícil. Tem pessoas, eu já conversei com pessoas que disseram, mas eu ganho R$1.000 por mês, e como é que eu vou fazer um planejamento? Olha, aí que você precisa fazer um planejamento para se estruturar e se capacitar, para que então você comece a alcançar os 5.000, 10.000, aquilo que você almeja para a tua história. Hoje nós vemos pessoas que estão procurando vagas de emprego para sobreviver. E nós precisamos estimular as pessoas, Rafael, a viver com excelência. Ter prazer no emprego. Ter prazer no emprego, realmente descobrir aquilo que quer fazer, se capacitar. Existem estruturas com recursos reduzidos para se capacitar em diversas áreas e ampliar o teu leque de opções para vagas de emprego. Então, assim, nós precisamos sair desse nível de sobrevivência para realmente viver. Viver aquilo que você quer viver. Começando de pequenininho, mas chegando lá no estágio alto, na onde se idealiza. Às vezes as pessoas não acreditam que são capazes de chegarem lá. Elas são capazes sim, basta querer. Tem muitas pessoas que hoje têm mestrado e doutorado que viviam nessa mesma situação. Então nós precisamos nos inspirar naqueles que cresceram, naqueles que evoluíram e não nos inspirar naqueles que estão estagnados. Tem uma teoria de um autor que eu gosto bastante, do Jack Canfield, que ele diz que nós somos a média do resultado das 5 pessoas que mais convivemos. Ou seja, se eu me inspirar em pessoas que estão estagnadas, eu posso ter a tendência de me manter estagnada. Entendi. E se eu me inspirar em pessoas que estão em patamares altos, eu posso chegar lá. Ok, um ótimo pensamento esse aí, hein, Sibeli? Eu vou te pedir licença mais uma vez, que a gente vai para um outro intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Estamos de volta e o nosso assunto hoje é carreira profissional. Ano novo, emprego novo. O que fazer para conseguir aí uma boa oportunidade profissional? Conversando comigo sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio a Sibeli Nardi, que é coach. Obrigado mais uma vez, Sibeli, aqui pela presença. Obrigada a você. Sibeli, qual a importância, no contexto do planejamento, para quem quer buscar aí uma nova oportunidade, de fazer uma lista das empresas em que gostaria de atuar, né, para de repente se moldar aí para aquela determinada vaga, oportunidade de emprego que essa instituição pode oferecer? Isso mesmo, essa lista é de extrema importância. É preciso que o indivíduo analise quais são as empresas que ele gostaria de atuar, quais as características dessa empresa, quais as culturas. E assim, é muito importante que ele vá mais a fundo, que ele conheça, além dessa lista, que ele conheça as características dessa empresa, que ele investigue sobre tudo isso, que ele pesquise
quais são os comportamentos dentro dessa empresa, o que os colaboradores dessa empresa têm de diferencial, o que a empresa oferece, qual é a cultura. E aí, então, ele precisa analisar, partindo dele, quem ele precisa ser para entrar nessa empresa. Quais as especificações precisa haver nele, quais os cursos ele precisa fazer, o que ele precisa se aperfeiçoar. Então, assim, primeiro ele entende quem é a empresa, depois ele entende quem é ele para entrar nessa empresa, né? Aí fica tudo muito mais claro, ele vai se profissionalizar, ele vai se capacitar. Se ele já está empregado, ele pode fazer uma transição mais cautelosa, né? Muito mais calma para ele chegar na onde ele deseja chegar. Se ele não está empregado, ele pode criar alguns recursos até que ele esteja apto para entrar no lugar ou em uma das empresas listada por ele como sonho de trabalho, né? Então, assim, existem inúmeros trabalhos pequenos que ele pode executar para levantar o recurso e se manter até que ele chegue lá onde ele quer chegar. O importante é não paralisar, né? Se está sem trabalho, não se paralisa. Foca naquilo que quer e vai de encontro à realização. Eu achei interessante isso que você falou sobre conhecer a empresa, porque eu acredito que até para o momento da entrevista, para ter uma conversa bacana com o teu entrevistador, ele saber que você está por dentro ali do que a empresa faz, né? Quais os objetivos dela, até para dar uma embasada melhor ali nessa conversa, né? Isso mesmo. Uma das coisas que encanta os entrevistadores é quando esse indivíduo está ali não apenas porque ele quer uma vaga de emprego, mas porque faz parte de um projeto de vida dele estar inserido no quadro de funcionários dessa empresa. Ele quer estar envolvido, ele quer ser essa empresa. Isso faz toda a diferença para uma trajetória profissional de sucesso, tanto para o empregado quanto para o empregador. Tá certo. Sibeli, vou te convidar agora para assistir mais uma reportagem com a gente, que é sobre o primeiro emprego. Essa dica aí, por exemplo, de conhecer a empresa antes de fazer a entrevista para os estagiários, por exemplo, é perfeita, né? Vamos assistir então aí a essa reportagem que demonstra um pouquinho disso. Pode rodar. Ridan chegou ao Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, buscando uma vaga na área da construção civil. É estudante de um curso técnico de edificações e é a partir do estágio que pretende iniciar a carreira profissional. Depois da consulta com o técnico, saiu feliz da sala com uma oportunidade num escritório de arquitetura e urbanismo. Buscava trabalhar em obra, né? Mas a oportunidade apareceu em um escritório de engenharia e arquitetura e eu aceitei. Foi perfeito. Quais as tuas expectativas aí com esse estágio agora? Primeiramente, eu pretendo concluir o meu curso pelo colégio, é obrigatório o relatório de estágio, 80 horas, e continuar na área. Quem busca o primeiro emprego tem pouca informação para colocar no currículo, mas, mesmo assim, deve ter atenção na montagem do documento. O importante é as informações pessoais, dados pessoais como idade, formação, endereço, telefones para contato, né, e-mails, e as áreas que ele tem interesse. Isso é bastante importante. Na hora da entrevista, segundo os especialistas, o candidato não deve somente escutar e simplesmente responder àquilo que lhe é questionado. Ele deve também perguntar para demonstrar interesse na vaga. Outra dica válida é pesquisar sobre aquela instituição antes do encontro, caso ele não a conheça, para poder embasar uma boa conversa e tecer comentários positivos sobre ela. Você conhecer um pouco mais sobre a empresa, você ver qual é o âmbito que ela está trabalhando, saber o que ela está desenvolvendo, saber se aquilo está relacionado ao teu curso, se é aquilo mesmo que você quer. E aí, então, quando você estiver lá dentro, você tem que tomar todos os cuidados como se fosse um funcionário mesmo. Os setores de recursos humanos alertam sobre algumas atitudes que não devem ser tomadas na entrevista. Chegar atrasado, usar roupas informais demais, não saber nada sobre a empresa ou setor, mentir sobre a qualificação que possui, usar gírias e frases sem sentido, disputar espaço com o entrevistador, falar mal do emprego ou do chefe anterior e demonstrar desequilíbrio emocional. Deve-se ter cuidado também o que vestir para ser entrevistado. É importante que ele venha com roupa discreta, não roupa muito extravagante, muito colorida, muito solta, no caso dos meninos. Cabelo, né? Cabelo cortado, barbeado, evitar assim, muitos aparatos como brincos, piercing, né? Se usar tatuagens, muitas tatuagens, procurar cobrir, né? O CIEE é uma das principais formas de ingresso no mercado de trabalho para estudantes. O órgão existe há 50 anos e já
já encaminhou aqui no Paraná mais de 13 milhões de jovens e adultos para vagas de estágio em 250 mil empresas e órgãos públicos. O índice de efetivação desses casos gira em torno de 20% no estado. A partir do momento que você desenvolve um estágio em uma determinada empresa, você desempenha algumas atividades, você tem uma supervisão direta, você consegue entrar no mercado de trabalho com muito mais facilidade do que indo direto nessas empresas fazendo um processo seletivo. Bacana, Cibele. Ali a gente vê alguns exemplos. Me diga uma coisa, você como coach entra também na vida desses jovens para o primeiro emprego ou você atende mais as pessoas que já têm uma carreira profissional, já iniciaram ela? Não, atendo bastante jovens, sim, que estão fazendo a primeira colocação, como adolescentes que estão ingressando na faculdade, que não sabem a qual carreira seguir, não sabe, né, por onde começar. Já atendi diversos jovens assim, e é uma delícia, porque eles estão cheios de perspectivas, eles estão cheios de sonhos, eles só precisam montar esse quebra-cabeça para poder alinhar esse planejamento e seguir uma vida muito mais estruturada do que quem não teve essa oportunidade de começar a organizar isso já logo na juventude, né? É mais fácil trabalhar com eles do que quem já tem uma carreira em andamento? Não existe um mais fácil, não existe isso. Quando uma pessoa tem realmente sonhos, objetivos, está comprometido com a realização deles, o processo é maravilhoso e o desenvolvimento é fantástico. Agora, com relação a esse pessoal que procura o primeiro emprego, eu gostaria, na reportagem foram mostradas ali algumas questões que eles devem ter cuidado na hora que procuram a empresa para conseguir uma determinada vaga. Por exemplo, o português adequado, ele é essencial, né, para uma boa conversa ali no momento da entrevista ali. Se não tiver, o entrevistador já fica meio decepcionado, não é verdade? Sem dúvida. É claro que existem diversas vertentes de ramo de atuação diferente, que existe uma flexibilidade maior e menor em relação a gírias, esse tipo de coisa. Mas ter um bom português, ter uma ética no falar, vai fazer toda a diferença. Não que você tenha que saber tudo, mas você precisa ter o mínimo de polimento no trato com o entrevistador, para que essa pessoa veja um potencial de desenvolvimento, né? Um jovem não vai chegar lá tendo a mesma experiência de uma pessoa que está há 20 anos no mercado de trabalho, mas precisa ser visto nele potencial. Não, essa pessoa nós podemos investir porque essa pessoa vai ser um grande profissional, né? Então isso tem que ser notório e começa pela forma de falar, pela forma de se portar. Tá ok. Cibele, só para a gente encerrar, a falta de ética nesses momentos aí, por exemplo, se pergunta sobre o emprego anterior, não tanto no caso do primeiro emprego, né? Mas por que você saiu da outra empresa, por que você está procurando outra oportunidade de trabalho? Como mostrou ali na reportagem, falar mal da empresa anterior ou do chefe, isso é meio melindroso ali, tem que ter cuidado com isso também, né? Tem que ter muito cuidado. Até porque, assim, nós precisamos lembrar que os nossos resultados são responsabilidade nossa, né? Então não dá para sairmos terceirizando essa culpa. Então, culpar o chefe, culpar a liderança, culpar a empresa, não vai te levar a lugar nenhum. Nem na entrevista de trabalho, nem em qualquer outro lugar. Nós precisamos entender, se eu quero um resultado diferente, eu vou fazer diferente e pronto. E ter os olhos, sabe, voltados para isso. Não para o negativo, mas para o positivo. O que eu tiro de aprendizado do trabalho anterior e levo para o trabalho novo, sem reclamações. A reclamação não leva ninguém a lugar nenhum. Tá certo. Procurar o emprego ideal é difícil, mas não se deve desistir, né? Não. E não é impossível. Tá certo. Cibele, eu quero agradecer mais uma vez pela sua presença aqui conosco, tá ok? Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. A gente fica por aqui, agradece muito a sua audiência e até logo.